Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula eu vou estar atendendo diversas solicitações de alunos que querem mais detalhes a respeito de três recursos muito interessantes e muito importantes no Multisim: Probe, Measurement Component, Comment. Esses dois primeiros recursos destinam-se às medidas dinâmicas e medidas estáticas, respectivamente. Comment é mais para comentários durante o processo de simulação. Vamos ver como é que isso funciona através desses quatro tópicos: localização no menu principal, fixação na barra de ferramentas, e as medições dinâmicas, principalmente no que diz respeito aos modos de tensão, corrente, potência e diferencial. Vamos lá. Eu tenho um circuito bem simples. É um divisor de tensão e corrente também. Divisor de tensão e corrente. Tensão dividida entre esses resistores e a corrente entre esses dois resistores. O circuito logo abaixo é exatamente o mesmo, só que eu inseri instrumentos de medição, amperímetro e voltímetro. Observa-se que o circuito ficou maior, mais inchado. E às vezes, dependendo do tipo de simulação, o excesso de instrumentos acaba atrapalhando uma visualização geral do circuito. Então, nós vamos mostrar como é que se faz uma medição dinâmica de um circuito sem precisar utilizar esse tipo de instrumento. Neste caso aqui, nós estamos utilizando medições estáticas, porque os instrumentos estão fixados no circuito. Como eles foram obtidos? Veja bem, eu tenho aqui uma barra de instrumentos e não constam esses instrumentos nessa barra. Então, aqui eu tenho o menu principal e o menu secundário. No menu secundário, botão direito do mouse, e eu vou escolher esta opção. Quatro amperímetros. Então, veja bem, amperímetro horizontal rotacionado, amperímetro vertical, amperímetro vertical rotacionado, e aqui, ao invés de amperímetro, eu tenho voltímetro horizontais e aqui voltímetros verticais. Vamos ver o que significa horizontal e horizontal rotacionado. Analisando, exatamente a mesma coisa. A diferença está na polaridade. Veja bem que as polaridades nos extremos foram trocadas. Por exemplo, se eu colocar este amperímetro no lugar deste, o que vai acontecer? A medição vai ser igual. Como as polaridades estão trocadas, ele vai indicar a medição com um sinal negativo na frente. Só isso. E isso vale também para vertical. Veja bem, tanto para voltímetro como para amperímetro. Neste caso, eu tenho voltímetro, amperímetro inserido em série e voltímetro em paralelo com o componente. Observe aqui, então, a inversão das polaridades. Muito bem. Aqui no meio, eu tenho as pontas de prova que são usadas para digitais. Isso, no momento, não é interessante nós analisarmos. Não vem ao caso. Eu vou fazer uma simulação. Vamos ver o que vai ocorrer aqui. Então, simulador ligado. Eu tenho as medições. Agora eu quero fazer o seguinte. Quero fazer uma medição dinâmica. Por exemplo, nesse ponto aqui. Eu quero saber qual é a tensão e a corrente nesse ponto. Então, vamos lá. Eu tenho essa opção aqui, Place, Probe, e as opções do Probe. Tensão, corrente, potência, diferencial. E aqui eu tenho os dois parâmetros juntos, voltagem, né, tensão e corrente.
Muito bem, eu vou colocar aqui, por exemplo, tensão e corrente. Posso arrastar esse label. E o interessante é que eu não preciso desligar o simulador. Então, ó, 12 volts, corrente de 7,06 mA. Essa corrente aqui é a corrente total, que evidentemente vai circular por aqui. Então, posso fazer isso aqui. Corrente 7,06 mA. Muito bem, quero medir em outros pontos do circuito. Por exemplo, tensão e corrente ou tensão nos extremos de um resistor. Observe que toda vez que eu precisar fazer essa medida, eu tenho que recorrer a esse recurso aqui, ó, Place Probe. Para facilitar, vamos criar então uma barra de ferramentas aqui nesse menu secundário. Botão direito, Place Probe, e aqui estão disponíveis os modos de operação do probe. Eu quero medir, por exemplo, a corrente nesse ponto aqui. Tem que ser a mesma, né? Veja bem, é interessante porque eu não preciso desligar o instrumento. O instrumento não, o simulador. Eu vou medir agora a tensão nos extremos desse resistor. Então, eu vou usar essa opção aqui, ó. Diferencial. Vou medir aqui e vou medir aqui. 3,53 volts. Vamos lá colocar a corrente. 7,06 mA. E vou medir a potência dissipada por esse resistor. Essa opção, Power, é só encostar aqui, ó. Muito bem, será que é isso mesmo? Então vamos lá. Tensão no resistor, 3,53 volts, corrente 7,06 mA. Vamos calcular a potência? Eu vou utilizar a fórmula P é igual a R vezes I ao quadrado. Vou chamar a minha calculadora. Então, 7, que é a corrente, vezes o valor do resistor. Eu vou dividir por 1000 porque é miliwatt, ou seja, eu vou converter em miliamperes. Então, vou dividir isso aqui por 1000. E tenho aqui minha potência, 24,921. 24,9 miliwatts. Muito bem. Eu quero agora fazer uma observação. Esse resistor aqui é um resistor especial, um resistor de metal filme. Então, pode ser que daqui a algum tempo, quando eu for fazer uma simulação desse circuito novamente, eu esqueça desse detalhe. Então, eu vou colocar um comentário aqui, ó. Place Comment. E aqui me abre uma janela, um campo, né, para eu colocar o comentário. Por exemplo, resistor vou redimensionar e posso posicionar numa posição de leitura confortável. A hora que eu afastar o cursor do mouse, some a informação. Vou aproximar o cursor do mouse no ícone. Está aqui, ó. A informação aparece. Bastante útil, não? Muito bem. Essa tensão aqui, 3,53, ó, veja, bate com essa tensão aqui, né? 3,53. Eu vou fazer aqui outra modificaçãozinha.
Eu vou substituir essa fonte, essa bateria DC, por uma fonte AC. Vamos ver o que acontece. Substituir 12 volts, 60 Hz. Vamos simular. Observe, eu não precisei mexer nesses labels que já existiam. Simplesmente, ele já vai me dar aqui o valor da tensão de pico a pico e o valor RMS. E a mesma coisa para a corrente. E aqui? Observe que tem umas medições totalmente estranhas. Porque neste caso, eu tenho que configurar o instrumento, cada um dos instrumentos. Então, por aí vocês imaginem o trabalho que dá. Então, vamos lá. Tem que desligar e configurar o instrumento, cada um deles. Eu vou configurar só o primeiro. Propriedades e aqui, ó, para medir AC. Então, agora aqui ele vai medir AC corretamente. Está aqui, ó. Está medindo AC corretamente. Neste caso aqui, está medindo corrente. Então, essa é a grande vantagem de se utilizar medições dinâmicas, que no caso aqui é essa ferramenta chamada Probe, ou esse recurso chamado Probe. Muito bem. Eu vou colocar um circuito um pouquinho mais complexo para a gente complementar esta videoaula. E, através desse circuito, vocês podem fazer alguns exercícios. Aqui está o circuito proposto. Este aqui é o circuito equivalente. Então, qual é a proposta aqui? Qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B? Vamos lá. Eu vou fazer um rolamento bem vagaroso aqui para vocês capturarem a tela, quem estiver interessado em modificar valores e refazer o exercício. Então, temos aqui circuito equivalente 1, circuito equivalente 2 e 3, circuito equivalente 4 e 5. Observe aqui, esses dois resistores em paralelo resulta este valor. Circuito equivalente 6 e 7. E aqui, circuito equivalente final, que é exatamente este aqui. A resistência equivalente entre os pontos A e B, 601,09 ohms. Isso significa, então, que eu tenho 2K5 em paralelo com todo esse conjunto de resistores, que me dá um valor de 791,37 ohms. Então, nós podemos fazer umas comprovações aqui. Então, aqui a proposta, né? Modifique o exercício, né, com os valores de resistores diferenciados e façam simulações. Então, com certeza, vocês vão estar aprendendo bastante detalhes a respeito de divisor de tensão e divisor de corrente. Muito bem. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um ohmímetro entre os pontos A e B, só para confirmar se é esse valor mesmo. Está aqui, então. Vamos ligar o simulador, abrir o meu multímetro, selecionar para medir resistência ôhmica. Está aqui, 601,093 ohms. Vamos agora proceder a algumas medições dinâmicas. Para isso, eu vou colocar uma fonte DC, uma bateria DC, uma bateria de 12 volts entre esse ponto A e terra. Veja bem que esse ponto B está referenciado ao terra. Temos aqui então a bateria de 12 volts. Vamos agora fazer medições dinâmicas. Por exemplo, eu quero medir tensão e corrente nesse ponto aqui, ó, ponto A. Então, eu vou utilizar esse recurso aqui.
tensão 12 volts, corrente 20 miliamperes. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma conferida? Chamando a calculadora. Então, eu tenho 12, vou dividir por 601, que aqui no caso que nós calculamos, né? 601,09. Então, vou dividir por 601 e vou multiplicar por 1000 porque eu estou operando com miliamperes. Vezes 1000, 19,963 miliamperes. Então, 20 miliamperes. Vamos medir a tensão nos extremos desse resistor 3K5. Então, eu vou usar aqui diferencial de 2,29 volts. Qual a potência dissipada nesse resistor? Simples. Olha, percebe como é bastante prático a utilização dessa ferramenta aqui, desse recurso. E, finalmente, vamos colocar um comentário aqui. Circuito teste, associação mista. Então, vamos lá. Comment. Pronto. Posso colocar ele aqui. Vou aproximar o cursor do mouse e me aparece, então, o comentário. Bom, deu para vocês perceberem a grande praticidade, né, de se utilizar essas medições dinâmicas. Eu espero ter esclarecido a ansiedade daqueles alunos que me escreveram, né, ter esclarecido dúvidas. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!